Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre outro assunto um pouco mais sério, tá? Um assunto sobre 3 reportagens. São reportagens até antigas, tá? De anos mesmo, mas que eu queria já há algum tempo conversar com vocês. E sim, eu tô usando boininha porque meu cabelo está despenteado. Tá, então, gente, vamos lá. Primeira reportagem, todas as 3 reportagens estão no âmbito de esporte. A primeira reportagem é de um técnico de vôlei feminino que durante uma partida chamou a jogadora de burra. Não sei se é porque ela errou alguma coisa ou porque ela não fez aquilo que o técnico mandou ela fazer. A segunda reportagem também é no vôlei, só que no vôlei masculino, em que aconteceu um torneio, aconteceu na Itália. A primeira reportagem foi no Brasil, a segunda reportagem foi na Itália. Houve um torneio na Itália, em que a competição foi montada de uma maneira que, quando chegou num ponto, chegou num jogo, a equipe que perdesse iria por um caminho mais fácil durante a competição, né? Pegaria times com mais fracos até chegar à final. E o que aconteceu foi um show de horrores, né? Torcida vaiando, gente com plaquinha de vergonha, e aí nenhuma equipe querendo ganhar, jogadores errando de propósito, esse tipo de coisa. O Brasil era Brasil e Bulgária, se não me engano, e a seleção brasileira perdeu o jogo e avançou na competição e se consagrou campeã eventualmente. A terceira reportagem é sobre o futsal. Estava no Brasil, né? Estava acontecendo um torneio de futsal e aí houve uma suspeita de combinação de resultado. E aí foram ver se uma equipe, o empate, né? Seria bom para as duas equipes, e aí foram investigar isso, se realmente houve ou não uma conversa entre as duas equipes. E aí no final foram entrevistar o Falcão, né? Pra quem não sabe, o Falcão é referência no futsal, um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do Brasil no futsal. Foram entrevistá-lo, perguntar sobre essa situação, e aí ele virou e disse que é normal combinar resultado, principalmente no final da partida, quando as duas equipes estão cansadas. E ele falou desse jeito. Por que eu tô querendo falar sobre essas 3 reportagens? Não importa muito quem está envolvido, quem quer que seja. Eu acho que o esporte é usado como referência para respeito, jogo limpo, etc. E nessas 3 reportagens não aconteceu isso, né? Não aconteceu isso. E aí que eu queria falar para vocês é o seguinte: talvez a notícia que mais tenha repercutido tenha sido o do vôlei masculino, porque aconteceu na Itália. Todas as outras 2 aconteceram no Brasil e eu acredito que provavelmente 2 das 3 reportagens você nunca ouviu falar, porque não houve muito, ninguém espalhou muito essa notícia, enfim. Até a do Falcão foi assim praticamente uma nota de rodapé que eu consegui ver e consegui ler a tempo. Mas todas as outras você não escuta muito falar, não acha muita coisa na internet. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte: na primeira reportagem do técnico chamando a jogadora de burra, a gente tem o desrespeito com o colega de trabalho, né? O jogo estava sendo transmitido ao vivo e mesmo assim ele foi desrespeitoso com a menina. Não ouvi a menina comentar nada, nem ele pedir desculpas, nem nada. Foi uma coisa que passou por isso mesmo. Até pra quem acompanha o vôlei feminino vê que isso é uma coisa muito corriqueira. Muitos técnicos acabam xingando os jogadores mesmo, e todo mundo acha isso perfeitamente normal. Já a segunda reportagem em que a equipe entra para perder propositalmente e para se beneficiar dessa situação, de como o campeonato foi estruturado, para finalmente ganhar o campeonato lá na frente, e a forma como as pessoas lidaram com isso, muita gente tratando assim, foi uma mancha no passado, mas vamos seguir em frente, esse tipo de coisa, acho que me assusta um pouco, sabe? Não sei com relação a vocês.
Eu acho que todas essas três reportagens ferem um pouco a definição daquilo que é esporte. E a partir do momento que você enxerga esses erros como se fosse uma mancha, como se fosse algo a ser esquecido, eu acho que você não está lidando muito bem com isso, não entendeu a gravidade da coisa. Você simplesmente entrar em quadro para perder de propósito, porque isso vai te beneficiar de uma certa forma, tira o propósito daquilo que o esporte que é o respeito, que é, né, que vença o melhor, enfim. E a terceira reportagem sobre alguém que é referência no esporte, né, no futsal, chegar e falar que combinação de resultado é perfeitamente normal. Eu, se fosse jornalista, no dia seguinte, no momento seguinte que eu tinha visto a reportagem, eu já estava na porta dele lá, ó. Meu filho, o que é isso? O que é isso que você falou? Você combinou resultado? Quando você jogou na seleção brasileira, você chegou a combinar resultado? Como é que é isso? Como é que você chega e fala que combinou resultado? Eu estaria lá na porta dele, no minuto seguinte que eu vi essa reportagem, eu estaria lá. Porque pra pessoa chegar no momento em que ela acha perfeitamente normal dar entrevista e falar que combinação de resultado é normal, é porque ela já nem enxerga isso como algo ruim, ela nem vê isso como algo tão ruim. Porque quando a gente faz um treco errado, a gente não grita, nossa, gente, tô errando aqui, tá, gente? Tô fazendo trem errado. Imagina se os políticos chegassem e falassem, gente, tô roubando, entendeu? Tô roubando aqui, dando uma roubada, tá? Ninguém faz isso. Claro que ninguém é perfeito, todo mundo erra. Mas quando a gente erra, a gente não sai gritando aos quatro ventos, né? E nesse caso não, nesse caso o erro para ele já se tornou algo tão comum que ele não vê nenhum problema em dar uma entrevista e falar, não, acontece realmente, combinação de resultado, normal, faz parte do jogo. Então, são três reportagens assim que me chocaram, para ser sincera. Não houve repercussão, até uma crítica também à imprensa, porque pelo que eu tenho visto assim ultimamente, eu acho que muitos jornalistas estão mais interessados no surgimento da notícia e naquilo que a polêmica pode causar do que na notícia em si, porque esse tipo de coisa ter acontecido, essa reportagem ter sido feita e não ter, você encontrar pouca coisa depois disso, prova que as pessoas não estão muito interessadas. Ninguém foi lá entrevistar o Falcão perguntar sobre isso, ninguém foi lá perguntar ao técnico, olha, por que você chamou ela de burra? Você não acha que isso é errado? Você não acha que isso é um exemplo ruim para as crianças, para os jovens? Ninguém foi lá fazer nada. A notícia surgiu, causou a polêmica, ou não, né? Não deve ter causado muita coisa. E foi isso. Aquela polêmica do momento, aquele dinheiro do momento. Não houve uma continuidade nem nada. Se vocês quiserem dar uma olhada na notícia, eu vou colocar o link aqui na descrição. Se vocês souberem de outras notícias assim que vocês perceberam que foram muito graves e muito delicadas e que ninguém deu muita importância, vocês podem deixar o link aqui embaixo para eu dar uma olhada, de repente eu faço um outro vídeo. Mas eu acho que essas situações servem pra gente refletir um pouco, sabe? Eu acho que todo mundo que tem um senso sabe que existe muita mutreta no esporte, né? Muita coisa ruim. Mas a gente não pode, igual o pessoal da seleção brasileira, achar que é só uma mancha. Não, não é uma mancha. A gente tem que avaliar sim, analisar sim as coisas que estão acontecendo de erradas e aprender com elas. Eu acho que isso serve para nossa vida também. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas a gente tem que usar nossos erros como que eu vou dizer, gente? A gente tem que aprender com isso, ser pessoas melhores a partir daí, não enxergar isso como um tropeço ou alguma coisa assim, porque se você enxerga isso como uma mancha, simplesmente, e não dá tanto valor a isso, então quer dizer que na próxima vez que acontecer, você vai ter a mesma atitude e vai achar isso perfeitamente normal. Vamos jogar outro torneio, se acontecer de novo, a gente entra em quadra pra perder de novo, depois fala que foi só uma mancha que aconteceu. Pra mim isso é vergonhoso. Vergonhoso entrar em quadra para perder e se tornar campeão. Pra mim mancha, o que mancha na verdade não é mancha a história, não sei o que, mancha a história do vôlei. Do vôlei masculino, entrar em quadra para perder, isso mancha a história do vôlei. Segundo, o desrespeito com a colega, que eu acho que pra mim não importa se a pessoa é técnico, se a pessoa é colega, se a pessoa é faxineira. Você desrespeitar alguém, seja colega de trabalho, seja uma pessoa na rua, no ônibus, pra mim isso mostra... Eu acho que talvez é até pior, gente, porque era uma partida televisionada ao vivo que as câmeras pegaram. Então você já imagina que a pessoa desrespeitar alguém assim na frente de todo mundo,
ao vivo, assim, a gente fica até imaginando o que não acontece por trás das câmeras, né? E terceiro, uma referência no esporte chegar ao ponto de dizer que, achar super natural dizer que combinação de resultado é normal. São situações muito difíceis pra mim, que não poderiam ser esquecidas. Pra mim, eu não esqueço isso. Faz muito tempo que eu li essas reportagens e eu nunca esqueci, porque pra mim fica muito claro, muito nítido da minha cabeça, que são coisas que não podem acontecer de novo e que eu guardo pra mim mesma, e é o que eu queria compartilhar com vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês têm outras notícias. Um grande beijo e fiquem com Deus.